Bom dia, pessoal. Pois então, o que mais é possível para hoje? Aguardando a Karen, a minha parceria para essa live e minha parceria também para uma classe que a gente que a gente criou lá em São Lourenço do Sul. Bem-vinda, Vivi, Margot. Bom dia. Foi só eu colocar no grupo que a gente ia falar sobre o facelift energético que essas lindezas já começam a aparecer, né? Uh, Aguardando então a Karen a chegar. E para quem tá entrando hoje no canal, que vai assistir essa live depois, porque mais uma vez a gente resolveu fazer essa live de forma relâmpago, a gente resolveu hoje de manhã. Uh, Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre autoestima. E quem aqui não tem alguma história para contar a respeito de tá com a autoestima lá elevada ou tá com a estima num momento assim mais fragilizado? E hoje eu não tenho como falar em autoestima sem falar de um processo corporal do Axis chamado facelift energético. A Vivi já colocou lá. Bem, quase gosto. É, né, Vivi? Pra ti, uma bela leonina, capaz que tu gosta de facelift, né? A Vivi fez esse curso, trabalha com essa ferramenta também. E eu até gostaria, Vivi, que tu falasse um pouquinho pra gente aqui. Seja bem-vinda, Mônica, da Farmácia Associadas lá da Bento, Bibi chegando também. Bibi é outra pessoa que trabalha com essa ferramenta maravilhosa que é o facelift. E inclusive, se alguma de vocês quiser entrar na live junto comigo e com a Karen, fiquem convidadas, tá? É um bate-papo realmente falando sobre o processo corporal facelift energético, só que hoje a gente vai falar mais voltado mesmo para autoestima. Como que isso movimentou na nossa vida, né? Por que, que a gente resolveu trabalhar com isso ou receber isso? Porque eu, na verdade, quando eu recebi esse processo, eu nem sabia do que se tratava. E eu vou contar. Para quem nunca ouviu, algumas já conhecem essa história, vão ter que escutar de novo. E para quem nunca ouviu, hoje vai ficar sabendo também, né? E daqui a pouco, se sentir um chamado para receber esse processo, procura uma de nós, né? Eu e a Karen trabalhamos com facelift energético aqui em Porto Alegre. A Vivi trabalha eu não quero falar se é Gravataí ou Sapucaia. Vivi, me avisa aí. Só não vai entrar porque às 11h30 também tem uma live. A Bibi trabalha, pratica essa ferramenta em Caxias do Sul. Então, gostou do que vai escutar aqui, ou já sentiu o chamado só em saber que isso ajuda a trabalhar a autoestima, busque uma profissional que trabalha com essa ferramenta e vai perceber no teu corpo o quanto isso pode ser grandioso, né? O quanto isso aumenta a comunhão com o corpo. Gravataí. Então, assim, ó, pessoal de Gravataí, busquem a Vivi lá, que ela trabalha com essa ferramenta. Vão receber esse processo que pra gente é muito grandioso. E quando eu falo sobre facelift, ai, olha só, a Margot trabalha com facelift em São Francisco de Paula. Ou seja, gente, só não vai perceber no seu corpinho a grandiosidade que é esse processo quem realmente não estiver escolhendo, né? Tô esperando, por favor, Karen, se convide para entrar nessa live. Quero que ela fale também como é que é a experiência dela. E, gente, então, o que é esse tal, né, de facelift energético? Antigamente, quando se falava em facelift energético, era muito comum a gente vincular ele como um processo de rejuvenescimento. Para mim, desde o primeiro contato que eu tive com essa técnica, foi diferente, porque foi um dia que eu cheguei para uma troca de barra de axis no espaço da minha primeira facilitadora, a Cris Forneck, para trocar barras. E eu cheguei lá e eu comentei para as meninas que eu não tava legal aquele dia. Autoestima mais baixa. O que eu usei, com perdão da palavra, que assim, ai, gurias, hoje eu tô me sentindo um pouco. Vim mesmo pra ver se eu dou uma elevada nisso, se eu melhoro o meu humor, porque a vontade que eu tinha hoje era de ficar em casa dormindo. E, Karen, só vou terminar de contar minha história e depois vou te deixar se apresentar. E aí,
uma colega chegou para mim e disse assim, Mari, deita aí na cadeira que hoje eu não vou te aplicar barras, eu vou te aplicar uma outra técnica. Aí eu deitei na cadeira e ela começou a tocar meu rosto e foi muito louco, porque ela tocou meu rosto, chamou umas energias lá em silêncio e a sensação que eu tinha é que alguém estava me fazendo carinho nas canelas. Aí eu lembro assim, ó, que eu abri o olho ligeiro e fui olhar e ela não estava tocando as minhas canelas, ela estava tocando meus olhos. A mão dela estava no meu olho, mas a percepção que eu tinha é que aquele toque estava sendo nas minhas canelas. E eu, uau, coisa bem louca isso. Fechei os olhos e continuei recebendo. Quando ela terminou, eu levantei, ela disse assim, vai te olhar no espelho. E eu tenho a foto do antes e depois dessa minha primeira sessão de facelift, porque ela tirou a foto. Se alguém quiser, Karen, tá toda turvada para mim a tua imagem. O pessoal que tá chegando aí vai nos dizendo como é que tá essa questão da imagem da Karen, ou se é minha internet. E aí, enfim, eu fui no, ela tirou a foto do antes, né? Tirou do depois, mas eu fui no espelho. Quando eu me olhei no espelho, eu achei o meu rosto mais fino e achei o meu nariz também mais fino. E eu, só que a questão toda foi que eu levantei daquela cadeira já com outro pique, né? Já me sentindo melhor. Aí fui pra frente do espelho, achei meu rosto que, tipo, eu tinha, às vezes tenho ainda, confesso pra vocês, um julgamento, que eu sou muito bochechuda. E aí fui pra frente do espelho, nossa, diminuiu minha bochecha, afinou meu nariz. Adorei isso aí, vou querer. O que é necessário para trabalhar com essa ferramenta? Vou querer fazer esse curso aí para poder praticar isso nas outras pessoas. E aí, isso foi em novembro. Quando chegou 30 de janeiro, eu estava fazendo a classe para me tornar praticante dessa ferramenta. Por quê? Porque eu queria aquele bem-estar todos os dias. Nisso eu já trabalhava com mulheres, né? Trabalhava com a barra de Axis, um grupo de mulheres, e eu vi que ao fazer essa ferramenta, eu me sentia melhor comigo, né? Quando eu fui para fazer a classe para me tornar praticante dessa ferramenta, para ter acesso a essa energia diariamente, eu saí outra pessoa da classe. Eu lembro, eu fiz com a Inês Flores, né? Minha primeira classe foi um workshop. E aí, quando eu saí do workshop, eu comecei a fazer live. E em seguida, isso foi em janeiro, abril, veio a pandemia. E aí, assim, ó, eu saí já da classe dela fazendo live ao vivo. Tipo, fazendo vídeo, gravando vídeo e largando na internet. Coisa que quem me conhece de antes disso sabe que eu jamais faria isso. Então, assim, ó, da classe eu percebi que melhorou a minha assertividade na comunicação. Caiu esses julgamentos de, ai, tô com um fio de cabelo branco, meu cabelo não tá bem alinhado, não tô com uma roupa legal para fazer live. Não. Tinha vontade de falar sobre algum assunto, abria a câmera e falava, fazia vídeo. Hoje até as meninas brincam comigo que eu virei a rainha das lives e quem convive comigo sabe que eu tô sempre convidando alguém para criar lives. E eu atribuo, sim, essa energia mais expansiva do facelift. Foi a partir quando eu fiz o workshop, então eu comecei a diminuir meu julgamento sobre mim, sobre a minha imagem e botar a cara a tapa, como se diz, né? Botar o rosto na vitrine. Então contribuiu muito para isso. E aí, não vou ocupar todo o espaço contando, mas quando eu fiz o workshop, eu disse, eu escolho virar facilitadora desse workshop porque eu quero promover isso para mais pessoas e também quero estar nessa energia. E eu sou apaixonada, quem me conhece, as minhas alunas que já fizeram classe comigo, eu também sou facilitadora de processos corporais, de barra de axis, mas confesso que o meu queridinho, né, a minha menina dos olhos, é o facelift. Talvez por isso, porque toda vez que eu faço uma classe ou faço um atendimento, essas energias que a gente ativa nas outras pessoas também se ativam na gente. E Karen, antes de eu começar a ler aqui o que as pessoas escreveram, te apresenta aí para nós e conta como iniciou a tua história com esse processo tão grandioso e tão nutritivo para o corpo que é o facelift, né? Bom dia, então, Maqueles. Meu nome é Karen Miller. Eu comecei
nesse processo em 2019, né? A minha porta de entrada foram as barras de Axis, né? E o facelift foi só em 2020, quando eu conheci o facelift, que eu fiz a classe para me tornar praticante de facelift. E antes disso, eu tinha feito já alguns processos corporais, que eu não sei se a gente vai falar mais adiante sobre eles, né? Eu tinha feito um processo corporal de supressão de células de gordura, que foi onde eu comecei a conhecer os processos corporais e da mudança que esse processo teve na minha vida, né? Que até então eu tinha compulsão alimentar e a partir desse processo que eu recebi na primeira vez, foi bastante desconfortável a sessão e a partir dali que eu iniciei essa mudança e comecei a ver que tinha algo que eu pudesse fazer para ter esse controle e conseguir ter a forma do corpo, né? De buscar a forma do corpo, que nem sempre a forma do nosso corpo é um corpo magro, né? Um corpo padrão. E ali, com aquele processo, eu comecei a entender isso aí. E logo em seguida, eu fui fazer também a classe de facelift para ter um entendimento maior sobre esses processos corporais, né? Aham. Ah, e como é que foi assim, tá? Daí, a gente até pode fazer uma outra live, né, na próxima semana, de repente, falando sobre esse processo que é a supressão de célula de gordura. Tem um processo que é mais atualizado também, que é o Fat Sex, que trabalha essa questão da gordura, né? Não só isso, mas sim como acessar a potência que a gente é, que às vezes a gente se esconde através da gordura. A gente pode até falar sobre isso numa próxima live. E como que o que que te levou a fazer o facelift, né? Qual foi o convite que o facelift foi para ti, para tu fazer ele, virar praticante dessa ferramenta? O facelift, assim, até então não tinha me atraído muito, né? Eu fui fazer uma classe de barras e fui fazer mais uma classe de barras, né? Que eu já tinha feito duas classes de barras. Eu estava para fazer a terceira classe de barras e por alguma razão algo me levou para fazer a classe de facelift. Então eu não tinha planejado fazer essa classe. Eu queria fazer uma classe com a facilitadora, né, Clarissa Mandelli, né? E tinha só a classe de facelift para ser feito com ela naquele final de semana. E eu acabei optando, cheguei lá meio que de paraquedas ali. E fui conhecer após a aplicação e após o curso, a diferença que começou a fazer a classe de facelift, o quanto ela era completa, o quanto essa sessão era completa e o curso também, o quanto eu fui para o curso sem antes ter olhado muito o que era possível naquela classe. Então Tu foi foi no muito bom. convite. Foi o convite, foi meio ao acaso eu trocar, em vez de fazer mais uma classe de barras naquele final de semana, optar em fazer a classe de facelift. Uhum. Karen, o pessoal tá dizendo aqui que tu tá toda embaçada. Para mim também. Eu não sei se de Para repente a tua câmera, será que não tem como limpar ela? Tá toda quadriculada assim. mim aparece normal aqui a imagem. Eu entrei e saí e vi que fica embaçado, mas para mim tá normal aqui a minha imagem. Agora melhorou. Talvez se tu ficar mais de perto, dá para te ver melhor. Senão fica tudo meio quadriculado. Melhorou, melhorou bastante. E aí as gurias estão ali comentando, né? Quem conhece. Vamos com... A Vivi falou que que o facelift ajuda a acessar a potência que a gente é. Sim. Aí, deixa eu ver aqui. Falando que ela também é praticante da supressão de célula de gordura, né? Que a gente pode fazer uma live sobre isso. A Bibi falando que é transformador. E eu acho, peraí, que a Margot também falou a respeito do facelift diminuindo os calorões. Pois então, né? O facelift, ali, ó. Foi essa ferramenta que me liberou dos calorões da menopausa, depois de 7 anos de reposição hormonal sem conseguir parar. Adeus, repositor. Adeus, calorões. Sim, Margot. E eu tenho experiência de uma das meninas, que eu posso até citar o nome dela, porque ela já falou isso em lives, que é a Val.
que ela também, quando ela veio fazer a classe de facelift comigo, ela disse que ela estava fazendo reposição hormonal por causa dessas questões da menopausa. E aí eu disse para ela assim: não vou te sugerir a parar teu tratamento, mas como seria, né, a partir do facelift, tu se auto-aplicar, vir aqui receber nas trocas, e aí ir conversando com o teu corpo para ver se dá para ir diminuindo. Resumo, isso foi o ano passado, fevereiro, acho que completou um ano de classe dela, o janeiro. Ela não faz também mais uso de hormônios, né? E ela não sente mais esses calorões, os desconfortos da menopausa. E associando com isso, a gente pode falar da questão do facelift com a questão hormonal, né? Porque E tem eu, casos aí, eu não pode utilizo falar, mais, cara. eu não utilizo mais o remédio para tireoide após o tratamento do facelift. E ela Olha que está interessante. após o uso durante muitos anos, também em torno de 7, 8 anos de uso. E eu não utilizo mais o remédio da tireoide para regular. E assim, ó, eu acho legal a gente trazer aqui que a gente não tá fazendo uma apologia do tipo, não tome seus remédios que o facelift cura. Não é isso. A gente está vindo aqui contar de casos específicos onde as pessoas começaram aos poucos a ter uma comunhão maior com o seu corpo e parar, porque o que que acontece, né? Levando um pouquinho mais para o lado técnico do facelift energético. A gente, através do toque, então essa técnica não é invasiva, ela é feita através de toques no corpo, na pele. A gente ativa algumas energias que aumentam a comunhão com o corpo. E ao aumentar a comunhão com o corpo, tu vai liberando julgamentos. Então, vamos pegar essa questão da menopausa. A menopausa, desde sempre, a gente escuta é a seguinte crença: a mulher, a partir de tal idade, vai envelhecer e vai ter menopausa. E aí a pergunta é: verdade que é isso ou a gente comprou isso da sociedade e aí o nosso ponto de vista cria essa realidade para o nosso público? Por que que eu digo isso? Porque tem tribos na África que as mulheres só vão ter menopausa aos 70. E até os 70 tá tudo certo, né? Então, o quanto é o julgamento, é a crença que o facelift ao tocar libera, que permite o seu corpo ser a natureza que ele veio para ser, né? Aumenta essa comunhão com o corpo. A Cris chegando, seja bem-vinda, Cris. Karen, de novo, quadriculou toda a tua imagem. E voltando para a questão, por exemplo, hormonal, né? O facelift, ele atua tanto para mulheres quanto para homens, né? Essa questão hormonal, além da menopausa, por exemplo, a TPM, né? Para quem recebe facelift, a gente percebe que alivia muito os sintomas, isso foi um dos benefícios que eu tive também, né? O primeiro, o que me convidou para o facelift foi essa questão de melhorar a autoestima com questão de imagem, com questão de ser muito autocrítica, fazer muito julgamento, porque eu sempre fui muito de me julgar, né? Ia para frente do espelho e ficava me julgando. Com o facelift não melhorou, cara. Com o facelift isso foi diminuindo assim, ó, de uma maneira que eu acho que para mim é sempre um convite receber essa sessão, né? Eu me auto-aplico. Ela é uma técnica que para quem pratica ela, a gente aprende a se auto-aplicar. Então eu me auto-aplico todo dia de manhã, né? E a questão de TPM melhorou muito. Eu na TPM eu tinha enxaquecas, eu tinha cólicas absurdas, a minha pressão baixava muito. Hoje, às vezes, quando começa a dar os sintomas, eu me dou conta que é porque está chegando o período da menstruação e eu já vou lá e me auto-aplico. Me auto-aplico na região do útero, me auto-aplico na região. A gente pode auto-aplicar em várias partes do corpo, né? Assim como a gente pode aplicar, quem faz essa técnica pode aplicar na outra pessoa também, aonde o corpo pedir. E para os homens, também já tem estudos dizendo assim, ó, que aumenta a libido. Para quem tem problema de impotência sexual, também é uma contribuição receber sessões de facelift. Por quê? Porque muitas vezes isso está vinculado ao nosso mental, né? Essa questão de potência e impotência. Quando tu libera esses julgamentos do que tem que ser, ou do que tu deve ser, tu consegue acessar aquilo que tu realmente é, né?
Então, aumenta a libido, tanto para mulher quanto para homem, né? A questão de impotência sexual é tratável com facelift, já tem comprovação sobre isso. Tem material no Google falando a respeito também de mulheres que têm no útero miomas, que já estavam com cirurgia marcada para retirar os miomas, e aí fizeram um número X de sessões de facelift e os miomas desapareceram. Então, falar de facelift para mim é falar de um processo corporal do Axis mágico, porque para cada pessoa tem um resultado, né? E quem que não gosta de dar um up na autoestima, melhorar o seu humor? Eu percebo assim que ao atender homens eu tenho uma demanda bem maior de mulheres que vêm para fazer esse atendimento, muito voltada para a questão de rejuvenescimento facial. Só que eu percebo que o rejuvenescimento facial é como se fosse um efeito colateral de toda a mudança que acontece internamente quando você recebe um rejuvenescimento, né? A tua imagem melhorou, mas não está 100%. Só que conforme tu te movimenta, ela fica quadriculada para mim. Se tu ficar paradinha, dá para ver teu rosto direitinho. Então, vou ficar paradinha. Porque para mim tá normal aqui. Ô Karen, fala um pouquinho da tua experiência como massoterapeuta, se tu associa essas energias ao fazer a massagem. Se sim, como que isso atua nas tuas clientes, se tu nota diferença. E essa questão do julgamento que tu estava falando ali no início, na questão da massagem, as clientes chegam muito com essa questão de que eu tô cheia de celulite, o meu corpo tá assim, sempre colocando, dando ênfase para a questão que está incomodando ela, que ela está cheia de celulite, ela realmente fica cheia de celulite, né? E lembra que nós comentamos na última classe que eu sempre falava isso antes de conhecer o Axis. Eu sempre dizia assim que eu não tinha celulite. E que quando eu tratava ela, eu obtinha um resultado muito rápido. E isso realmente acontecia. E quando eu fui fazer as classes de Axis, eu fui entender qual é o significado disso, porque eu nunca manifestei essa celulite no meu corpo. E quando eu manifestava, eu também tratava ela de uma forma rápida. E eu percebo essa diferença nas clientes que estão sempre ali enxergando a celulite, mesmo que ela já tenha diminuído o aspecto dela, ela sempre volta. E ela sempre volta de novo. E a gente trata, e ela sempre volta. Então entra nessa questão do julgamento do próprio corpo. E quando a gente não julga esse corpo, o tratamento ele é mais rápido e traz um resultado mais rápido, né? Mais eficiente, e a cliente demora mais para voltar também para fazer o tratamento do que aquela que está sempre julgando, ai, que o meu corpo está sempre cheio, e ele vai ficar sempre cheio de celulite. E que legal que tu tá trazendo isso, né? Porque quando a gente fala do facelift, e aí tem várias energias, uma delas que eu amo é o Botox cósmico, né? Que chamam, que é uma das energias que a gente chama dentro do facelift. E quando a Karen traz aqui, ela trabalha com essa questão de massagem estética, o facelift, logo na primeira vez que eu fiz o workshop, já mudou um pouco essa visão dele, ficou bem mais expansiva. Mas no começo até, o que eles sugeriam, né? Que o facelift era para ser, quem fazia essa classe era para trabalhar onde? Em spa, né? Em clínicas de estética, tipo, era indicado para pós-cirúrgico ou para antes, né, de cirurgias plásticas. E como que isso, né, associando... Então, a gente não está dizendo aqui assim, ó, mulheres não façam mais botox, ou mulheres não façam aquela cirurgia de, sei lá, não façam um preenchimento de fio de ouro. Não é isso que a gente está trazendo. O que a gente percebe pelas clientes que chegam para a gente é o seguinte, que quando tu associa o facelift a um tratamento estético, tu tem muito mais resultado. E tu percebe o resultado. Porque quem aqui não conhece, não tem uma amiga, ou até uma atriz, por exemplo, famosa, que tu vê que ela começa a fazer tanta cirurgia plástica e aquilo se torna quase uma compulsão, porque ela não se percebe
né? Ela não percebe o resultado. Por quê? Porque ela tá com uma lente de só julgar e só se achar errada, né? Só olhar pro defeito. E o facelift vem bem para isso, para tirar essa lente. Porque como a Karen falou, né? Se tu só enxerga celulite, é mais disso que tu vai criar pro teu corpo. E eu percebi isso também. Nesse período de pandemia aí, teve um momento que eu chegava na frente do espelho, ao invés de ver o que estava bonito, ai, mas eu tô engordando um pouco. Cada vez que eu olhava no espelho, eu digo, ai, como pode melhorar, né? Mas era com aquele julgamento, tô mais gordinha. Nesse papo, eu fiquei 10 quilos acima do peso. Até que, né? E olha que eu trabalho com essas ferramentas. Até que eu parei e disse assim, peraí, né? O ponto de vista cria realidade. Quanto mais eu me julgo, mais eu crio isso. Mais eu aviso o cérebro disso e mais disso o cérebro envia para o corpo. Então, peraí, vamos parar, né? E aí que eu acho legal fazer, receber facelift, né? Eu não passo uma semana que eu não receba facelift de alguém. Eu me aplico, mas eu recebo de alguém, porque é diferente quando tu recebe de outra pessoa, né? Sim, sim, que nem E, tu estava então, falando ali dos tratamentos, né? O facelift, ele potencializa o tratamento estético que está sendo realizado, né? Ele não substitui, e sim ele potencializa aquele tratamento que está sendo feito. Que, por exemplo, né, no tratamento da celulite, trabalhando junto com o facelift, vai potencializar o tratamento de massagem voltado para o tratamento de celulite, né? E isso vale para todos os outros procedimentos estéticos também, né? sim. E eu, assim, ó, experiência de colegas, eu já vi pessoas que trocaram 21 dias de facelift e emagreceram horrores. Eu, honestamente, nunca emagreci fazendo 21 dias de facelift. Mas, em compensação, em 21 dias de facelift, eu acessei outras coisas, né? Eu agora estou encerrei 21 dias de barra de axis. E a partir de amanhã, estou iniciando 21 dias, um ciclo de 21 dias de facelift. E sempre vai ter mudança, né? O que eu percebo? Eu perco a vergonha, eu fico assim mais estimulada para fazer as coisas, aumenta o meu poder de atração financeira. Sempre que eu faço 21 dias de facelift, aparecem mais clientes, aparecem mais oportunidades. Então, quanto de repente algum julgamento que eu tenho é que me limita a acessar mais dinheiro, né? Porque tem uma coisa também que acontece quando tu recebe facelift, é que tu fica mais grata pelo corpo que tu tem, ou mais grato, né? Aumenta a tua assertividade de comunicação também. E então isso vai abrindo para vários campos da tua vida. E para cada pessoa tem um resultado. E aí, assim, ó, falar sobre isso é de repente assim, marca a tua sessão e vem percebendo no teu corpo o quanto isso pode ser contribuição para ti. E a Karen caiu. Vamos esperar ela voltar. A internet da Karen hoje está impossível, né? Como pode melhorar isso? A consciência que se requer aí. Então, assim, ó, não tem contraindicação, não é um método invasivo. Para quem me acompanha, eu não notei tanta diferença, mas quem me acompanha desde sempre no meu Insta percebe que já vieram me perguntar, Má, tu já fez Botox? Nunca fiz Botox, não fiz nenhum tipo de procedimento no rosto, a não ser minha definitiva de sobrancelha e de cílios, de delineação de cílios. Então, assim, hoje eu falo para vocês, eu tenho 44 anos, estou aqui fazendo essa live sem um filtro. Eu não uso filtro para as fotos. E estou contente com o meu rosto. Eu sempre tive muito marcada essa região aqui, né? Essa marca de expressão sempre foi muito forte. Hoje eu percebo que ela não é tão marcada. E aí, falando sobre essa questão, a Karen mandou aqui, falando sobre essa questão de marcas de expressão e de rugas, o que acontece? Cada ponto desse do nosso rosto que se marca são pontos fixos que a gente tem.
Então, às vezes, ao liberar esses pontos fixos através do estímulo, do toque, dessas energias, se a gente libera esse julgamento, esse ponto fixo, a tendência é essa marca sumir. Agora, não é uma coisa que a gente promete assim, ah, tu vai fazer a sessão de facelift, tu vai sair daqui esticada. Não é isso, porque daqui a pouco tu tem alguma crença fixa, algum ponto fixo mental, que tu não abre mão. Se tu não abrir mão, aquela marca não vai sair, porque nada mais são do que memórias que a gente vai escrevendo no corpo, digamos assim, né? Pontos fixos que a gente tem, julgamentos, crenças que a gente vai, que o nosso corpo vai comprando e vai ficando ali, de alguma forma se apresenta. Agora, é fato que raramente tu vai receber uma sessão de facelift, vai olhar a foto do antes e depois e não vai ver alguma diferença. Sempre acontece uma diferença, né? Então, e para cada pessoa é uma forma é um resultado diferente. Eu acho até que a gente pode, em outro momento, fazer uma outra live para aprofundar um pouquinho, porque eu tenho também uma experiência da questão de rejuvenescimento, não nesse sentido só da estética, porque eu trabalho com idosos, né? Então eu tenho toda uma experiência de fatos, né, de clientes com Alzheimer, com Parkinson, que melhoraram muito sua qualidade de vida ao receber sessões de facelift, né? Melhorar a locomoção, melhorar a questão de mastigação, de fala. Então, é algo que não dói, tu não tem que ingerir nada, tu recebe o toque e a tua vida e teu corpo vai mudando, né? Karen, fala mais aí. Agora tá boa a Voltei. imagem. Voltei. Que nem tu tava falando ali, afina o rosto. O meu rosto afinou bastante, então era bem mais cheinha a bochecha, assim. E afinou bastante aqui o rosto, a expressão do olhar, que eu percebo que muda muitas vezes, assim. Às O vezes a gente brilho, né? tá tão focado na ruga, linha de expressão, mas muda o olhar, dá mais leveza no olhar da pessoa, abre o olho. Então, que nem tu falou ali, não é só as rugas, a estética, é muito mais completo, né? Quando a gente começa a liberar essas energias, muda a feição do rosto, a expressão do rosto, né? Após o facelift se torna mais leve, né? Eu percebo principalmente no olhar, no antes e depois das fotos. Tu fica com um brilho diferente, né? E, e às vezes, assim, ó, a pessoa pode ser linda, né? Pode ser aquela guria linda que vai entrar num ambiente, tem o corpo dentro do padrão que a sociedade espera, mas às vezes tu olha para ela, ela tá opaca, né? Tá sem brilho, tá sem vida. Às vezes tu entra no lugar, tu vê aquela mulher que chega radiante, ela nem é tão considerada linda por padrão de beleza da sociedade, mas ela chega e ela tem aquela energia de atração que no Axis a gente chama de sexualness, né? Que dá até pra gente fazer uma live sobre isso também, falando sobre esse poder de atração que o facelift gera. E aí, tu nem sabe o que que é, mas tu olha para aquela mulher e diz, ah, aquela mulher tem um borogodó. Ou aquele homem também, que pro padrão de beleza, ele nem é aquilo, né? Pro padrão de beleza. Mas aí tu olha para ele e ele tem um magnetismo, que é onde ele entra, ele chama atenção. Muitas vezes é essa energia que o facelift gera, né? De repente, para quem tá mais apagadinho, para quem tá se sentindo assim, ah, quando tu recebe o facelift, tu acaba se sentindo a bolachinha, a última bolachinha recheada do pacote. Essa é a sensação, né, que a gente tem quando recebe essa energia. Então, eu sou assim, ó, sou apaixonada por essa técnica. É uma das técnicas com as quais eu mais trabalho hoje. Eu associo, como eu já disse, né, eu sou facilitadora dos outros processos corporais. Agora, quando alguém chega aqui, assim, se sentindo para baixo, meio perdido, querendo dar um up na autoestima e até assim aumentar sua capacidade de decisão, de para onde ir, né? De abrir um negócio diferente, eu confesso que às vezes antes de aplicar barras, eu até prefiro, né? Vou para as perguntas do corpo e até prefiro aplicar primeiro o facelift para situar a pessoa que ela é um ser que tem uma potência, né?
dá valor para ela como ser humano aqui nesse planeta. Tipo, tu tá aqui, tu é um presente para esse planeta. Tem um propósito, algo a desenvolver. Então, eu acho que o facelift, ele te situa nisso. Te põe nesse teu lugar assim, ó. Quem sou eu na fila da riqueza e da prosperidade, né? Faz tu enxergar que tem uma luz no fim do túnel quando tu se sente meio perdido. Então, eu gosto muito de aplicar o facelift também, né? Porque eu não sei, daí é o meu ponto de vista. Às vezes, para quem nunca recebeu uma sessão de barras e tá muito deprê, nem sempre as barras são leves, né? Nem sempre o que tu acessa ali nas barras vai ser leve. Então, se eu percebo que daqui a pouco a pessoa está precisando de um carinho antes, eu inicio com o facelift e depois introduzo as barras, porque eu acho que o facelift dá essa acolhida, né? Ele tem um toque mais amoroso, mais gentil com o corpo. Essa é a minha percepção. Mas claro que cada profissional tem um jeito de trabalhar com essa ferramenta. E no geral, assim, nós somos muito carentes do toque, né? O corpo, né, como assim na questão da fisioterapia também, o corpo muitas vezes ele adoece porque ele está pedindo um toque, né? Então, por que não tocar esse corpo antes de adoecer? Porque quando ele adoece, ele recebe carinho, recebe toque, recebe atenção, né? Então, assim, por que não fazer esse toque, dar esse carinho para o corpo antes dele adoecer? E o facelift me leva muito a isso, a essa questão do se cuidar, né? Do se tocar também, né? E permitir que o corpo seja tocado de uma forma suave, e leve. Tá doente, né? E eu acho que essa questão, assim, tipo, como eu disse, eu tenho uma grande demanda de mulheres, né? Mas os homens também, que muitas vezes vêm para receber barras, e aí eu percebo que o corpo está escolhendo o facelift, porque a gente aprende a se comunicar. Nós que trabalhamos com essa ferramenta, a gente aprende a se comunicar com os corpos. E às vezes vem para ti ali, né? O corpo está te chamando para um facelift. E o que que eu percebo, assim, né, com os homens que eu já atendi? Como aumenta tipo, a autoestima no sentido de, tipo, dentro do emprego ou dentro de sua empresa, aumenta a capacidade de comunicação, assim, com mais assertividade, sabe? Porque às vezes o homem é criativo, ele tem uma ideia, mas ele fica naquela coisa meio retida, né? Porque ele fica se julgando, tá, e se eu for botar isso aqui, se eu botar isso em prática, vai que dê errado, o que os outros vão pensar? Quando tu recebe uma sessão de facelift, tipo, não, eu tô com essa ideia, eu vou colocar, e se os outros pensarem alguma coisa, azar dos outros, né? Tipo, acho que aumenta assim, tipo, tu sai do julgamento, do medo do julgamento do outro, porque tu para de se julgar. E aí tu começa a ter mais assertividade na comunicação, maior capacidade de decisão, né? Com isso, tu acaba melhorando muitas vezes tua forma de se relacionar no emprego, ou até mesmo na família, assim, o que que eu percebo? Às vezes aquele homem que é mais quieto, mais sério, porque aprendeu, né, que homem tem que ser assim, tipo, o homem não chora, né? O homem tem que ser forte. Quando ele recebe o facelift, isso tudo cai por terra. Tipo, eu percebo isso aqui, tipo, aquele homem que a mulher é que indicou para vir aqui fazer, né? Ela recebeu e gostou. Aí vem o homem. Aí depois, eles às vezes não comentam, mas as esposas dizem assim: nossa, como melhorou a comunicação dele com os filhos. Hoje ele é um pai muito mais carinhoso. Hoje ele é muito mais bem-humorado em casa. Ele é relaxado, ele não é mais aquela pessoa tensa. Então, olha o quanto um facelift, né, energético pode abrir, né? E melhorar essa qualidade de vida, melhorar essa expansão, assim, esse bem-estar, né? Em todos os sentidos. Sim, é muito mais amplo, né, do que só o rejuvenescimento facial, né, e corporal estético, né? É muito mais amplo, né, do que É, só o físico, né? e eu acredito que isso até para quem que para quem criou o processo mudou, porque no início início do ano passado, em maio do ano passado, teve a primeira classe que virou uma classe que é pré-requisito para quem é facilitadora. Que é facilitadora? É quem dá a classe desse curso, né? Quem profissionaliza pessoas para trabalhar com isso. E aí na classe mudou até os processos que tinham no manual.
Por quê? Porque eu acredito que eles perceberam o quanto isso é muito mais expansivo do que estética. Porque antes era muito voltado para essa questão de rejuvenescimento mesmo. Mas eu acho que com o tempo eles foram percebendo, né? E até mesmo porque as pessoas começaram a usar e começaram a aparecer outros resultados. Então eu vi que assim, ó, várias vezes a Shannon, que dá essa classe, ela falou durante a classe assim, quais são as possibilidades mágicas que tu tem com o teu corpo que tu nunca considerou, né? Quais são as outras possibilidades com o teu corpo, que capacidade que teu corpo tem, né, que tu ainda não considerou. Então, percebe-se que, na verdade, o facelift hoje é uma ferramenta que aumenta a tua comunhão com o teu corpo. Eu sempre digo, o nosso corpo é uma Ferrari. E quantas vezes a gente trata ele como uma carroça com a roda quebrada, né? A Karen que está travando para ela. Karen, de repente entra aí para a gente encerrar, já é quase meio-dia. E então, assim, pessoas lindas, né? Eu e a Karen, a gente vai estar dando uma classe de barra de arte em São Lourenço do Sul, no final de mês de março. Nesse mesmo final de semana vai ter a classe de barras no sábado. E no domingo eu vou estar facilitando a classe de facelift energético lá em São Lourenço do Sul, né? Essa semana aqui em Porto Alegre, no meu espaço, que é Espaço Maqueles Medeiros Facilita, eu vou estar facilitando também uma classe de facelift energético. Então, se para ti chamou atenção daqui a pouco fazer essa classe, entre em contato comigo ou entre em contato com a Karen, quem for lá de São Lourenço do Sul, que a gente está criando, a gente criou essa classe para lá. Não tem pré-requisito para fazer a classe. Não precisa ser para pessoas que querem trabalhar com isso. Muitas pessoas fazem para o seu uso pessoal e para não só para se auto-aplicar, mas também para auto-aplicar, para aplicar nos filhos, no marido, ou na esposa, ou nos pais, né? Para quem tem. Esse também é um processo corporal que a gente pode utilizar em animais. Inclusive, tipo, eu tenho um cachorro, ele é minha cobaia, assim, ele ama receber esse energético. Isso ajuda a rejuvenescer os animais também, né? Às vezes a gente sabe que os animais eles duram muito menos que os humanos, então daqui a pouco tu quer dar um up na vida do teu pet, como seria fazer essa ferramenta e aplicar neles também. A Pamela dizendo que tá com saudade. Vamos deixar a Karen entrar aqui. Então, assim, né? Além dessas duas datas em São Lourenço e nessa próxima quinta aqui em Porto Alegre, no meu espaço, se interessou em fazer essa classe de facelift, me chama a Karen, que a gente agenda, né? Como o espaço aqui é meu, eu tenho mais flexibilidade de agenda. E daqui a pouco não tá afim de fazer nesse primeiro momento uma classe, mas tá afim de experimentar. Chama a Karen trabalha aqui em Porto Alegre com esse processo, ela faz, né, ela pratica. Em São Lourenço ela também tem agenda de atendimento, onde ela pode aplicar. Ou se interessou em fazer também comigo, me chama, né, agenda uma sessão comigo, vem aqui no espaço, perceber no corpo como pode ser tão nutritivo e grandioso receber esse processo. E da minha parte é isso, né, fica o convite. E, Karen, fala aí para a gente concluir nossa live. Nós vamos fazer a classe, né, de barras de axis dia 26 de março em São Lourenço, a classe de facelift no dia 27 de março. Eu realizo atendimentos presenciais em Porto Alegre e em São Lourenço do Sul eu também tenho agenda para atendimentos, né? Então é só entrar em contato para verificar as datas. Né, e reforçando que a classe de facelift vai ser no dia 27 de março, em São Lourenço do Sul. É uma classe presencial, né? Esses processos são presenciais porque precisam do toque, né? Tanto as barras quanto o facelift. E eu vou estar com uma classe aqui na quinta-feira agora, dia 24. Então, se alguém quiser fazer antes do carnaval para já ir, né? Na energia da atração, da diversão, da alegria, por favor, entre em contato comigo ou com a Karen, né? Sim. Fiquem à vontade para se conectar com a gente, que a gente está criando junto, né? Uhum. E eu acho que é isso, gente. De qualquer forma, assim, ó, se tem uma coisa que eu posso deixar para essa live, nessa live,
é a sugestão de vocês começarem a olhar o corpo como uma Ferrari, né? Porque muitas vezes a gente fica julgando, sei lá, fica lá olhando para a ruguinha no canto do olho e deixa de ver todo o contexto, né? Nosso corpo ele é perfeito do jeito que ele é. Inclusive, Karen, estava até pensando, a gente podia fazer uma próxima live falando a respeito da consciência do corpo, né? De como se comunicar com o corpo, de como que o corpo reage. Até porque tu tem toda uma experiência também como massoterapeuta, eu como fisioterapeuta. Então, como seria a gente falar um pouquinho a respeito disso? Falar do nosso projeto, né? Criando Uhum. mágica com os corpos. Com os Então, corpos, buscando a e forma do gratidão seu imensa, corpo. exatamente. Gratidão imensa por participar dessa live contigo, gratidão por quem participou, pessoal que gostou, que de repente está com alguém que está com o farolzinho meio baixo, está com a autoestima assim, meia sensível. Como seria indicar essa live, né? Que de grandioso as pessoas podem acessar a partir dessa live e de repente, né, vir fazer um atendimento. Às vezes, em um atendimento, tu já tem uma mudança assim bem significativa na vida, né? Sim. Até o próximo, então, gente. Tchau, tchau.